Você já viu alguém tentar desafiar o próprio destino diante de todos? Foi exatamente isso que aconteceu naquele tribunal silencioso, onde um homem achava que poderia virar o jogo com palavras afiadas. Mas o que ninguém esperava era a resposta gelada e firme da juíza, que fez até o ar parecer pesar dentro daquela sala. O que você faria se soubesse que uma única palavra pode decidir o resto da sua vida? E como reagiria ao perceber que a pessoa à sua frente não vai cair na sua lábia? A verdade é que, por mais esperto que ele fosse, naquele dia, ninguém escaparia do olhar afiado da juíza. O ar cheirava a nervosismo, enquanto o som das luzes acima fazia eco nas paredes frias. Diego Montoya estava sentado na mesa de defesa, com as mãos levemente tremendo, tentando esconder o desespero que crescia a cada segundo. Seus olhos corriam pela sala, mas sempre voltavam para a figura que realmente importava, a juíza Camila Torres. Ela era imponente, mantinha um olhar calmo, mas sua postura deixava claro que ali quem mandava era ela. Uma mulher negra, poderosa, em um tribunal onde poucos estavam acostumados a ver isso. Alguns a observavam com respeito, outros com desconfiança, mas ela parecia não se abalar com nada. Camila Torres havia lutado muito para estar ali, e não era qualquer um que a faria recuar. Diego jamais pensou que sua vida o levaria até aquele banco. Um homem de meia idade, marcado por escolhas erradas, agora encarava acusações que poderiam colocá-lo atrás das grades por 20 anos. Roubo, agressão e mais uma lista que parecia não ter fim. As palavras ditas pela promotora, uma mulher inteligente chamada Daniela Rios, batiam como marteladas em sua mente. Enquanto isso, o advogado de Diego, um homem apagado chamado Manuel Ortega, mal conseguia disfarçar o desconforto. Sentado ao lado, calado, ele parecia tão derrotado quanto o próprio cliente. Mas o mais assustador era saber que, apesar de tudo, Diego ainda acreditava que poderia manipular a situação. O que ele não sabia é que desafiar Camila Torres seria o erro que mudaria tudo. Os olhos de Diego passeavam pela sala como se buscassem uma saída impossível. Mas por mais que tentasse desviar, seus olhos sempre acabavam presos em Camila Torres, que folheava as anotações como se já tivesse visto homens como ele centenas de vezes. Ela parecia distante, mas ele sentia o peso do olhar dela sobre si. Foi nesse momento que Diego percebeu o que talvez já soubesse lá no fundo. Não havia como escapar, não com palavras, não com sorrisos forçados e muito menos com os truques baratos que usava a vida inteira. O suor escorria devagar pelos braços dele, mesmo que a sala estivesse fria. Tentava enxugar discretamente enquanto seu olhar corria entre Manuel Ortega, que mal o encarava, e a juíza Camila. Diego sentia-se encurralado, como um animal sem mais para onde correr. Tudo ao redor parecia pesado. O som da promotora, Daniela Rios, que seguia apresentando provas, era um lembrete cruel do buraco que ele havia cavado para si mesmo. A cada novo detalhe que ela expunha, a ansiedade dentro de Diego aumentava. Imagens dele em flagrante em câmeras de segurança, testemunhos de pessoas que viram seus ataques, e um histórico criminal que mais parecia um livro de erros. A pilha de acusações era tão alta que ele mal conseguia acompanhar. Seu coração batia tão forte que ele sentia o pescoço pulsar. Tentava se concentrar, mas sua mente estava um caos. Olhou para Manuel, esperando algum sinal, algum olhar de apoio, mas o advogado rabiscava algo em um bloco, sem nem levantar a cabeça. Diego se deu conta de que estava sozinho, totalmente sozinho. Camila Torres continuava impassível, observando tudo em silêncio, como uma muralha impossível de atravessar. Diego se perguntava como ela conseguia ser tão fria. Será que ela não via o desespero dele? Será que não entendia que aquilo era tudo o que ele tinha? Quando Daniela Rios anunciou a última evidência, Diego sentiu o peso real do momento. A promotora falava sobre a vítima,
um dono de loja atacado brutalmente durante um dos assaltos. Aquele homem estava ali, pronto para depor, e Diego sabia que o que ele dissesse seria o fim. Então, a sala mergulhou em silêncio. A voz firme de Camila Torres cortou o ar, sem espaço para dúvidas. Histórias como essa fazem a gente pensar, né? Se você gosta de narrativas envolventes, reviravoltas e muita emoção, tenho uma dica. No Wallplay, você encontra filmes, séries e canais ao vivo para continuar essa imersão no conforto da sua casa. Dá uma olhada no link na descrição e aproveite. Vamos ouvir o réu agora. O estômago de Diego revirou. Ele tinha tentado até o último segundo evitar aquele momento. Manuel Ortega colocou a mão em seu ombro como se aquilo fosse um incentivo. Mas o olhar vazio dele dizia o contrário. Diego se levantou devagar, as pernas parecendo feitas de chumbo. Sentiu o olhar de todos cravados nele enquanto caminhava até o banco das testemunhas. As mãos suadas agarraram o apoio de madeira, como se fosse a única coisa que o impedia de cair. Ele forçou o olhar para frente, encontrando os olhos de Camila Torres. Ela o encarava com firmeza, sem um traço de emoção. Era como se ela já soubesse tudo o que ele tentaria fazer, como se pudesse ler os pensamentos que ele nem sabia como organizar. Diego respirou fundo, tentando buscar a calma que não tinha. Eu não fiz o que estão dizendo. Eu não sou esse monstro que pintam aqui. Sua voz tremeu e ele engoliu em seco. Eu cometi erros sim, mas não sou um criminoso como dizem. Eu estava num momento difícil, mas agora eu estou tentando mudar. As palavras saíam rápidas, desesperadas, enquanto ele tentava manter a postura. Mas o olhar de Camila não mudava. Eu tenho uma família, uma esposa, filhos. Eles precisam de mim. A voz de Diego vacilou de novo e ele sentiu um nó na garganta. A imagem dos filhos pequenos, da mulher que ainda acreditava nele, passou como um filme em sua mente. Eu tô tentando, de verdade. Eu só quero uma chance. Camila não respondeu, nem desviou o olhar. Apenas o encarava, esperando o que mais ele teria a dizer. Diego respirou fundo, tentando achar as palavras certas, mas nada vinha. Ele sabia que não adiantava mais tentar se fazer de vítima. Sabia que aquela mulher à sua frente não se dobraria a lágrimas ou promessas vazias. Mas ainda assim, com a voz embargada e o coração batendo descompassado, ele continuou. Eu não estou pedindo piedade, só quero que a senhora saiba que eu não sou só isso que estão dizendo. Eu sou pai, eu tenho uma família. Eu só queria consertar o que fiz de errado. As últimas palavras saíram quase como um sussurro. O silêncio na sala era sufocante. Diego sentia os olhos de todos sobre ele, mas o olhar que mais pesava era o de Camila. Ele sabia que, a partir dali, qualquer coisa poderia acontecer. A voz de Diego começava a ganhar força, empurrada pela adrenalina que subia em ondas. Eu fiz algumas escolhas erradas, sim. Mas isso não me define. Por um instante, o silêncio dominou o tribunal. Suas palavras pairaram no ar, como se esperassem alguma resposta. Ele pensou que tinha conseguido tocar alguém, talvez até a juíza Camila Torres. Mas no fundo, sabia que nada daquilo estava funcionando. Ele tentou de tudo. Falou com remorso, falou da família, implorou por uma segunda chance, mas era como gritar em um poço fundo. Cada palavra que ele soltava parecia cair sem retorno. O peso do passado estava ali, sufocando, esmagando cada tentativa de mostrar que era alguém diferente. Diego começou a suar mais, o corpo reagindo ao medo que ele mal conseguia esconder. As palmas das mãos estavam tão molhadas que escorregavam na madeira do banco. O olhar fixo de Camila Torres o desmontava. Ela permanecia firme, encarando-o sem piscar, sem qualquer emoção que ele pudesse agarrar como esperança. Era como se ela já tivesse visto aquilo antes, como se estivesse cansada de homens como ele, que só lembravam da família quando o chão sumia sob seus pés.
Diego percebeu a tensão mudando e o desespero se transformando em algo mais sombrio. Raiva. O tribunal parecia se fechar em torno dele. As palavras de Daniela Rios, a promotora, continuavam firmes como marteladas que reforçavam o quanto ele era perigoso. Mas a mente dele já não escutava. Só via os rostos que o observavam, o julgavam e sentia o sangue esquentar, como se tudo dentro dele estivesse prestes a explodir. Camila Torres não desvia o olhar. Isso o deixava ainda mais furioso. Como ela podia ficar tão calma? Como se a vida dele não estivesse acabando ali, diante dela. As mãos dele apertavam com força a madeira. Os olhos vermelhos, cansados, cheios de algo que ele mesmo não sabia nomear. Na cabeça de Diego, tudo girava. As lembranças dos erros, das promessas que fez e não cumpriu, e da família que dizia querer proteger, mas que talvez já tivesse perdido há muito tempo. As palavras da promotora soavam distantes agora. Ele só via Camila, só conseguia pensar nela, como se ela fosse a última barreira entre ele e o abismo. O tribunal ficou mais tenso quando Daniela Rios voltou a falar, mas Diego nem a escutava. Sentia as batidas do próprio coração, fortes, rápidas, como se fossem explodir em seu peito. As veias do pescoço saltavam e a respiração era curta, pesada. O rosto dele ficou mais vermelho, o corpo tremendo, e então, sem perceber como, ele se levantou de um pulo, a cadeira batendo com força no chão, arrancando um som seco que fez todos se virarem. A sala congelou. Diego avançou um passo, os olhos cheios de raiva, os punhos cerrados. "Basta!" gritou, com uma voz que misturava ódio e desespero. As palavras dele cortaram o tribunal. Algumas pessoas se assustaram, recuaram nos bancos. Outras apenas olharam, sem entender o que ele faria. "Você não entende nada!" ele gritou, encarando a juíza. "Você não sabe o que é estar preso num buraco sem saída." Ele estava tremendo, a respiração ofegante. As mãos, agora fechadas, quase tremiam de tanta tensão. Camila Torres permaneceu sentada, imóvel, os olhos ainda nele, como se esperasse para ver até onde ele iria. "Você acha que é fácil? Acha que eu escolhi isso para minha vida?" ele disse, a voz já rouca. Então, como se algo tivesse rompido por dentro, Diego deu um passo adiante, o rosto contorcido de raiva, e sem qualquer aviso, o braço dele subiu, num gesto impensado, violento, direto em direção à juíza. Por um segundo, o tempo pareceu parar, mas o caos tomou a sala num piscar de olhos. Gritos começaram. Os seguranças do tribunal se lançaram em direção a Diego. Um deles puxou o cacetete, o outro já pulava por cima do banco. Pessoas se levantaram, algumas recuaram assustadas. Diego foi agarrado por 2 seguranças antes que pudesse chegar perto de Camila. Ele lutava, se debatendo como um animal encurralado, os gritos ainda saindo da garganta. "Você não sabe o que eu passei, ninguém aqui sabe." Camila Torres permaneceu imóvel, mas seus olhos, agora frios como gelo, nunca deixaram de observar cada movimento dele. Daniela Rios se levantou rapidamente, mas não disse nada. Apenas observava, atenta, enquanto os guardas seguravam Diego, empurrando-o de volta para o banco de réu com força. Diego ainda resmungava, o rosto vermelho, as veias do pescoço saltadas, o peito subindo e descendo com dificuldade. A sala demorou a voltar ao silêncio. Mas quando o fez, Camila Torres ajeitou a postura na cadeira, respirou fundo e disse com uma voz firme que cortava o ar: "Senhor Montoya, essa atitude só confirma exatamente o que está sendo dito aqui sobre o senhor." Diego, suado, com o rosto molhado de lágrimas que ele mesmo não percebeu ter derramado, abaixou a cabeça e, pela primeira vez, entendeu que ali ele já tinha perdido. No meio de todo aquele caos, o que Diego menos esperava foi a reação de Camila Torres.
Antes que qualquer pessoa conseguisse processar o que acabava de acontecer, a juíza fez algo que paralisou toda a sala. Os passos apressados de Diego ainda ecoavam quando o segurança se moveu para contê-lo. Mas foi Camila quem tomou a frente. E o que ela fez, ninguém ali esperava, muito menos Diego. Enquanto ele avançava com o rosto tomado pela fúria, ela levantou a mão de forma precisa, direta, sem tremor. Não foi um gesto de ameaça, mas um sinal firme, calculado, como quem carrega uma certeza inabalável. O movimento dela o fez congelar por um segundo, a raiva travada na garganta. Por mais que estivesse tomado pelo descontrole, a frieza e segurança dela o atingiram em cheio, como um golpe invisível. No instante seguinte, o segurança agarrou Diego pelas costas, puxando-o com força, mas Camila já havia se levantado, com tanta firmeza que o barulho na sala foi cortado, como se alguém tivesse desligado o mundo. Todos olharam para ela. Quando falou, sua voz não foi de raiva, nem de humilhação. Foi firme, controlada, mas com uma força que arrepiava. "Senhor Montoya", disse Camila, olhando direto para ele, sem desviar. "O senhor acredita que perder o controle lhe dá poder. Mas, na verdade, isso só revela o quão fraco o senhor é." As palavras dela foram como um soco no estômago. Não houve gritos, não houve necessidade. A calma dela pesava mais do que qualquer explosão. As pessoas que assistiam, antes tensas, agora mantinham o olhar fixo, como se tivessem presenciado algo que nunca esqueceriam. Diego, ainda sendo segurado, sentia a respiração pesada, o rosto vermelho, as mãos ainda fechadas, mas a força delas começava a fraquejar. "O senhor escolheu este caminho", continuou Camila, sem perder o tom. "E agora quer culpar o mundo por suas escolhas. Mas são suas ações que o trouxeram até aqui. E é por elas que o senhor vai responder." As palavras cortavam como lâminas. Não havia como fugir delas. Diego baixou um pouco a cabeça, como se pela primeira vez sentisse o peso real do que havia feito. Sua tentativa de intimidar, de se impor, agora parecia patética, pequena diante da firmeza daquela mulher. A sala continuava em silêncio absoluto, cada pessoa ali absorvendo o que via. Camila mantinha o olhar firme, como se enxergasse além da raiva, além das mentiras. "O senhor gosta de pensar que é uma vítima." Ela seguiu, com a mesma calma. "Mas a única vítima aqui são as pessoas que o senhor feriu." Diego respirou fundo, tentando controlar o tremor das mãos. A raiva ainda fervia, mas algo dentro dele começava a rachar. "Leve-o de volta à cela", disse Camila, sem levantar a voz, mas com autoridade suficiente para não deixar espaço para discussão. "E deixem claro, o que aconteceu aqui hoje não será visto como sinal de fraqueza minha, nem da justiça." O segurança o puxou com mais força. Diego não resistiu como antes. Algo no olhar de Camila o havia desarmado. Enquanto ele era levado, sentia o olhar de todos sobre si. Não era o olhar de medo ou respeito que ele queria impor. Era o olhar de quem via um homem derrotado, preso pelas próprias escolhas. Camila continuou em pé, observando até o último segundo, sem desviar, sem piscar. Daniela Rios também não tirava os olhos de Diego. Seu rosto sério, como quem sabia que aquele momento definia mais do que o futuro de um julgamento. Definia o caráter das pessoas envolvidas. Manuel Ortega permaneceu calado, a cabeça baixa, como se soubesse que nada mais poderia ser feito. A sala permaneceu em silêncio, mesmo depois que Diego sumiu pelas portas. Todos ainda pareciam digerir o que haviam presenciado. Camila se ajeitou, respirando profundamente antes de voltar a se sentar. Seus olhos, agora voltados para os documentos à frente, mostravam uma serenidade firme. "Faremos uma pausa de 10 minutos", disse ela com a voz controlada. "Quando voltarmos, continuaremos com as testemunhas." As pessoas começaram a se mexer lentamente, ainda sem saber como reagir. Mas uma coisa era clara: naquele tribunal,
Ninguém mais subestimaria Camila Torres. E Diego Montoya, pela primeira vez, parecia ter entendido que o poder que ele achava ter nunca existiu. Em um instante, Camila Torres, que até ali mantinha uma postura contida, mostrou por que ninguém naquele tribunal esqueceria seu nome. A firmeza, o olhar seguro e a calma impenetrável dela se transformaram em algo ainda mais poderoso, que tomou conta da sala e calou qualquer reação. Para Diego Montoya, o choque daquele momento foi apenas o começo do peso que cairia sobre ele. Depois de uma breve pausa, Camila voltou a se sentar com a mesma autoridade. Não deixou que o ambiente permanecesse preso no caos. Sabia que o dever que carregava ia além daquele descontrole e não deixaria que nada atrapalhasse o propósito que defendia. O que começou como um julgamento, agora era um campo de tensão visível, respirável. Cada pessoa presente sabia que estava vivendo algo maior, algo que ultrapassava o simples ato de julgar um crime. O público, que antes observava com olhares curiosos, agora se mantinha em silêncio absoluto. Alguns trocavam olhares rápidos, como se tentassem entender a intensidade do que tinham presenciado. Camila, com as mãos firmes apoiadas sobre a mesa, observava tudo. Mesmo ela não escondia o olhar de desconfiança ao fitar Diego, agora sentado, imóvel, com o rosto abatido. Ela quebrou o silêncio com a mesma calma cortante de antes. "Vamos prosseguir", disse, e a firmeza de sua voz fez todos ajustarem a postura. As ações do Sr. Montoya não vão impedir este tribunal de seguir com o que deve ser feito. Estamos aqui por justiça, e é isso que teremos. As palavras dela não deixaram dúvidas. O que Diego havia feito não mudaria o rumo das coisas. A justiça era maior do que ele, maior do que qualquer cena que ele pudesse tentar criar. A sala parecia respirar de novo, mas havia um peso novo no ar. A tentativa de Diego de quebrar a ordem não apenas falhou, como fez todos ali se unirem em torno de Camila, que agora representava mais do que apenas a figura de uma juíza. Daniela Rios, que até aquele momento havia mantido a postura firme, ajeitou os papéis sobre a mesa e se levantou. Sua voz veio fria, controlada, mas com um toque a mais de dureza. "Meritíssima, gostaríamos de prosseguir com a próxima testemunha. A vítima do último assalto cometido pelo réu está pronta para depor." Camila fez um sinal com a cabeça, sem desviar os olhos de Daniela. "Chame-a." A sala se manteve em silêncio enquanto a vítima, uma mulher de meia idade, caminhava lentamente até o banco das testemunhas. Suas mãos tremiam levemente, enquanto segurava a bolsa junto ao corpo, como se aquilo fosse sua proteção. Ela começou a falar, a voz fraca no início, mas logo ganhou firmeza ao lembrar da noite em que Diego invadiu sua loja. "Ele gritou comigo, me empurrou contra a parede. Eu achei que ele fosse me matar." As palavras dela preencheram a sala com um peso que ninguém conseguiu ignorar. Era mais do que um depoimento, era a dor crua de quem sobreviveu. Enquanto ela falava, seus olhos não desgrudavam de Diego, que agora mantinha a cabeça baixa, as mãos entrelaçadas com força, o rosto manchado pela vergonha. Apesar de sua tentativa de intimidação anterior, agora Diego não passava de um homem derrotado. A sala toda via isso. Quando a mulher terminou de falar, havia lágrimas em seus olhos. Mas ela permaneceu firme, olhando para Camila como se buscasse algum tipo de justiça real. Diego continuava sem coragem de encará-la. Camila observou a mulher com atenção, e então voltou o olhar firme para Diego. "Senhor Montoya", começou ela, com a voz que preencheu cada canto da sala. "O senhor quis mostrar força ao tentar me enfrentar, mas o que demonstrou foi covardia. Sua falta de respeito pela justiça e pelas pessoas que o senhor feriu não passou despercebida." O silêncio era total, e cada palavra de Camila parecia pesar ainda mais. "O senhor acredita que a lei é algo que pode manipular", ela continuou. "Mas a lei vai além das suas ameaças e do seu orgulho. Ela não se curva diante da sua raiva."
As palavras dela atravessaram Diego como facas. O que aconteceu aqui hoje vai muito além do seu julgamento, disse Camila, o olhar cravado nele. Mostrou a todos o tipo de homem que o senhor é. Diego respirou fundo, o rosto vermelho, os olhos baixos. Não havia mais o que dizer. Camila olhou ao redor da sala, encarando um a um. Este tribunal continuará até que a justiça seja feita. As pessoas na sala não se mexiam, como se temessem até respirar alto demais. Daniela Rios se sentou novamente, mas seus olhos continuaram fixos em Diego, como quem aguardava o momento de terminar o trabalho que havia começado. Manuel Ortega, ao lado de Diego, apenas baixou a cabeça, sabendo que não havia defesa possível para o que o cliente fizera. Camila então ajeitou seus papéis e anunciou: "Vamos retomar em 15 minutos." Levantou-se e deixou a sala, enquanto Diego era levado de volta, sob o olhar atento dos seguranças. O tribunal, mesmo em pausa, permanecia em tensão, como se o peso do que haviam vivido ainda pairasse sobre cada um. Naquele tribunal, era claro quem havia saído de pé. Diego Montoya foi levado sob custódia, o corpo ainda rígido, como se o peso do que havia acontecido estivesse grudado a cada músculo. A raiva que o consumia horas antes agora se dissolvia em um silêncio pesado. Sua mente corria em círculos, tentando escapar de uma verdade que se tornava impossível de ignorar. Ele havia perdido o controle, e o preço por isso estava apenas começando a ser cobrado. Não existia saída. Não existia argumento. Ele havia atacado uma juíza diante de todos, e esse erro agora definia quem ele era para o mundo. O homem que queria bancar o esperto, que acreditava poder intimidar para vencer, agora se afundava na realidade que ele mesmo criou. Na sala de contenção, Diego encarava o chão, repassando o momento repetidas vezes. Pensou que poderia forçar sua saída, que sua fúria talvez impusesse algum tipo de respeito ou medo. Mas o que o deixava desconcertado agora era lembrar da calma de Camila Torres. Enquanto ele gritava, ela não se alterou. Não precisou levantar a voz, não precisou responder no mesmo tom. Apenas olhou para ele e disse o que ninguém jamais havia tido coragem de dizer. Essa calma foi o golpe mais duro. Como ela pôde manter o controle enquanto ele se despedaçava? Como, com tão poucas palavras, ela o fez sentir menor do que em qualquer cela que já conhecera? Ele pensava que ainda tinha o domínio da situação. Mas quando ela o encarou, com a firmeza de quem não teme o caos, ele percebeu o quanto estava enganado. Na sala principal, Camila voltou ao seu lugar, o ambiente ainda pesado. O silêncio era como um lembrete invisível de tudo o que havia acontecido. Ela ajeitou a postura, mas no fundo sabia que aquele julgamento tinha mudado de forma. Suas mãos repousavam firmes sobre a mesa, e quando falou, sua voz manteve a mesma força. A justiça não se curva diante de ameaças. Aquela frase pairou no ar. Ela não estava ali para ganhar ou perder, mas para garantir que a justiça prevalecesse com todas as suas dores e consequências. Ao olhar para os papéis diante de si, Camila sentiu o peso do que ainda precisava ser feito. Aquele não era o primeiro julgamento difícil, nem seria o último. Tinha visto o pior das pessoas, mas também já tinha testemunhado aqueles que decidiram mudar. Ela sabia que algumas histórias terminavam ali mesmo, como a de Diego Montoya. Mas havia outras que seguiam, histórias de quem, depois de perder tudo, decidia recomeçar. Diego, por sua vez, se afundava na própria vergonha. Por mais que tentasse escapar dos próprios pensamentos, eles o esmagavam. A imagem de Camila o encarando, firme, sem se abalar, era agora o reflexo de sua derrota. Ele entendia, no fundo, que aquele momento marcava o fim de qualquer chance de redenção fácil. Lá fora, o tribunal seguia. Daniela Rios organizava suas anotações, enquanto Manuel Ortega mantinha o olhar baixo, sabendo que nada que dissesse naquele momento mudaria o que já estava selado. Camila olhava para os presentes na sala. Seu rosto não carregava alívio.
A justiça que defendia não era um troféu, mas um compromisso. Ela sabia que aquele trabalho era feito de decisões duras, de momentos que não se apagavam com facilidade. Enquanto o sol descia no horizonte, iluminando o tribunal com uma luz alaranjada e pesada, Camila se levantou devagar. Sabia que, apesar do que havia acontecido, precisava seguir. Ainda havia muito pela frente, mas algo naquele dia deixaria marca. A forma como enfrentou Diego sem precisar gritar, a forma como mostrou que o verdadeiro poder está na firmeza de quem não se deixa abalar. Ela caminhou até a janela e, por um momento, deixou que a luz invadisse o rosto. O tribunal, agora silencioso, parecia respirar devagar, como se cada pessoa presente também refletisse sobre o que tinham presenciado. Diego Montoya, preso, sabia que dali em diante enfrentaria algo maior do que um julgamento. Teria que lidar com o próprio fracasso. Camila sabia disso, e por isso, enquanto se afastava da mesa, manteve a cabeça erguida. Ela havia cumprido o que prometeu a si mesma desde o primeiro dia que entrou em um tribunal: manter a justiça acima de tudo, mesmo quando a tempestade tentava derrubar tudo ao redor. Se você acredita que histórias como essa mostram o verdadeiro valor da justiça, já se inscreve no canal para acompanhar mais casos que nos fazem refletir sobre escolhas, consequências e força interior. Se essa história te fez refletir, imagina quantas outras podem te impactar. No Wallplay, você tem acesso a filmes, séries e canais ao vivo, tudo em um só lugar. E o melhor, é super fácil de assinar e cancelar. Quer conferir? O link está na descrição.